Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 23 de outubro. Nós estamos na 29ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. Disse então Pedro: Senhor, é para nós que contas esta parábola ou para todos? Respondeu-lhe o Senhor: Quem é o administrador fiel e prudente que o patrão porá à frente de seus criados para lhes dar o alimento no tempo devido? Feliz daquele servo que, ao chegar o patrão, encontrar agindo assim. Na verdade vos digo, vai dar-lhe poder sobre todos os seus bens. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e daquele a quem muito se entregou, mais se exigirá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós iniciamos o dia de hoje ouvindo a mensagem do Evangelho, nos motivando a refletir sobre a responsabilidade que Deus dá, de modo especial a cada um de nós, líderes, padre, né? Então, uma vez que o Senhor me permitiu estudar, me formar, ser ordenado e hoje me colocou responsável pelo seu rebanho, porque o rebanho não é meu, né? As ovelhas não são minhas. Eu sou responsável por um tempo por elas. Quando um padre assume uma paróquia, ele tem um tempo para estar à frente daquela paróquia. Recebe um documento que se chama provisão. E geralmente esse tempo é no mínimo 6 anos. Depois desse período, o bispo pode renovar para mais 6 ou para mais alguns anos, se o bispo achar necessário, ou pode colocar o padre em outra paróquia, fazer uma substituição, né? Assim é a missão nossa. Então, o rebanho que nos é confiado por esta provisão é o povo de Deus, e que precisa ser orientado, conduzido segundo a vontade de Deus. Olha a responsabilidade. Até aqui, né? Você que me acompanha, eu tenho que ter um cuidado com aquilo que eu falo, tenho que ter um cuidado de não falar aquilo que é meu, que está na minha cabeça, o meu pensamento. Eu não estou aqui para isso, né? Este canal também não é para isso, né? Aqui é para fazer uma reflexão sobre o Evangelho, ou seja, sobre a palavra de Deus. Então, uma vez que eu me proponho a falar para você, a explicar para você a palavra de Deus, precisa ser realmente aquilo que Deus está falando para nós. Então, eu não posso usar da palavra de Deus para te convencer a alguma coisa segundo o meu pensamento, a minha vontade. Nesse sentido, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, o Senhor me permitiu estudar, me formar, ordenar e estar hoje responsável pelo seu rebanho. E eu serei cobrado. Por isso que eu não posso ensinar aquilo que é errado, por isso que eu não posso dar contra-testemunho, por isso que eu não posso ser motivo de escândalo, nenhum de nós cristãos. Mas aquele que está à frente do rebanho de modo especial, o pastor de modo especial, né? Não posso ensinar aquilo que é contrário à palavra de Deus, contrário à doutrina católica, de maneira alguma. Então, a responsabilidade minha é muito grande, porque dependendo do que eu disser ou do que eu fizer, se eu caio por causa disso, eu levo muitos comigo. Se nós temos, por exemplo, diante de nós uma situação de pecado, e aí eu digo para você e afirmo com toda a convicção, como padre, pelo estudo que eu fiz, pela teologia que eu tenho, não, isso não é pecado. Pode viver à vontade, pode seguir a sua vida tranquilamente, isso não é pecado. Eu sabendo que isso é pecado, você sabendo que é pecado, às vezes você passa a viver isso
confia em mim porque sou padre, estudei, né? Então se é padre, estudou, tem teologia, está falando, eu vou acreditar. E você passa então a viver uma vida de pecado porque eu disse para você que não é pecado, pode viver. Olha o perigo disso, não é? Então nós seremos cobrados porque o Senhor permitiu a nós um avanço, uma caminhada que não foi possível, não foi permitido a uma grande parcela do rebanho do povo de Deus. O padre precisa estar sempre à frente, precisa estar sempre com visão à frente do povo, para poder orientá-lo e não se perder. Ora, se nós estivermos caminhando juntos, lado a lado, tiver um buraco, todos nós vamos cair no buraco. Agora, se o pastor está à frente, né, ele vai ver o buraco, então ele vai alertar o rebanho com relação àquele buraco, e o rebanho não vai cair naquele buraco. Não vai se machucar, se ferir, não vai morrer, não vai se perder, perecer, nada disso. Porque o pastor está atento ao caminho, está cuidando do rebanho. Então, isso aconteceu com Jesus, quando ele deu a autoridade aos apóstolos, e os apóstolos seguiram com a missão de Jesus. Isso chama-se tradição apostólica. Os apóstolos passaram para outros, que passaram para outros, que passaram para outros, até chegar nos nossos dias. Mas não são só os líderes, você também. Se você tem conhecimento da Sagrada Escritura, se você estudou a Sagrada Escritura, se o Senhor te dá inteligência, se o Espírito Santo de Deus age em você de tal maneira a compreender a palavra como realmente ela precisa ser compreendida, e o Senhor te chamou para evangelizar e você aceitou, você traz com você uma grande responsabilidade também. E aí precisa tomar o cuidado de não falar aquilo que é seu, aquilo que está na tua cabeça, mas de falar aquilo que é de Deus, aquilo que o Senhor manda dizer, aquilo que o Senhor nos orienta. Então esta orientação é também para pregadores, para evangelizadores, para missionários, para você que tem conhecimento, você que é catequista, você que tem conhecimento da palavra de Deus, da doutrina, você que é catequista, no momento de orientar o teu irmão, você precisa orientá-lo, ainda que doa, ainda que vai machucar, ainda que, sabe, você não pode ter o respeito humano, você precisa fazer aquilo que o Senhor está dizendo para você fazer. Você precisa falar aquilo que o Senhor está dizendo que precisa ser dito, não pode se omitir. Então, que ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, nós possamos refletir sobre a nossa vida, que Deus nos permitiu alcançar, até onde Deus nos permitiu chegar. Tem talvez muita gente que olha para você por causa do conhecimento que Deus permitiu você adquirir, por causa do que você fala, por causa do que você faz. Tem muitos que talvez te seguem. Então, cuidado, porque se você fala de Deus, você precisa permitir Deus falar por meio de você. Precisa ser assim para todos nós, que comunicamos a mensagem que não é nossa. O Evangelho não é meu, é a mensagem de Deus. E como eu disse na semana passada, antes de falar para você, o Senhor fala para mim. Antes de eu preparar uma homilia, esta homilia ela precisa ser falada para mim. E ouvindo a mensagem que me é comunicada, eu reflito sobre a minha vida, para não ser hipócrita, né? E aí, depois de feita essa reflexão para mim, aí sim eu proclamo, falo, me coloco como instrumento para Deus falar, no meu caso, através do meu ministério. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a tendo esta compreensão do quão importante é ser de Deus e da responsabilidade que nos é confiada, nós possamos fazer conforme a vontade do Senhor. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.